Olá pessoal, chegamos aqui para mais uma dica caprichada desse nosso projeto de 200 dicas para o exame de ordem. Na matéria agora, Estatuto da OAB e Ética do Advogado. Vou jogar aqui uma questão sobre o novo Código de Ética, uma questão adaptada, e vamos trazer aqui os dispositivos do novo Código de Ética para você fechar a sua prova nessa nossa matéria no exame de ordem. Vamos aqui direto para a tela então. Determinada causa em que se discutia a guarda de 2 menores estava confiada ao advogado Álvaro, que trabalhava sozinho em seu escritório. Aproveitando o período de recesso forense e considerando que não teria prazos a cumprir ou atos processuais designados durante esse período, Álvaro realizou viagem para visitar a família no interior do estado. Então Álvaro era o único advogado que trabalhava nessa causa, mas ele viajou. E aí o que aconteceu? Alguns dias depois da sua partida, ainda durante o período do recesso, instalou-se situação que demandaria a tomada de medidas urgentes no âmbito da mencionada ação de guarda. O cliente de Álvaro, considerando que seu advogado se encontrava fora da cidade, procurou outro advogado, Paulo, para que a medida judicial necessária fosse tomada. Recorrendo-se ao plantão judiciário, Paulo não conseguiu falar com Álvaro, então um advogado não conseguiu falar com o outro, para avisar que atuaria na causa em que este último estava constituído, mas aceitou procuração do cliente assim mesmo e tomou a providência cabível. Poderia Paulo ter atuado na causa sem o conhecimento e a anuência de Álvaro? Olha a situação, meus caros. Você foi constituído numa causa como o único advogado de um cliente. E aí você viaja e no recesso acontece um rolo lá no seu processo que você precisa fazer uma manifestação urgente, só que você está viajando. E aí o cliente, obviamente, para não perder o direito, vai e procura outro advogado. Esse outro advogado entra em contato com você, mas você está pescando lá no meio da floresta amazônica e não tem contato nenhum lá. Então, esse novo advogado, ele vai poder atuar no processo para fazer essa medida urgente? É isso que a questão da OAB está perguntando. Olha lá as alternativas. Letra A. Paulo poderia ter atuado naquela causa apenas para tomar a medida urgente cabível. B. Paulo poderia ter atuado na causa ainda que não houvesse providência urgente a tomar, uma vez que o advogado constituído estava viajando. C. Paulo não poderia ter atuado na causa, pois o advogado não pode aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído sem prévio conhecimento deste, ainda que haja necessidade de tomar medidas urgentes. D. Paulo não poderia ter atuado na causa, pois os prazos estavam suspensos durante o recesso. E aí, meus amigos? O que você acha? Você acha que seu cliente tem que perder o direito dele porque ele não pode contratar com outro advogado enquanto você tem causa naquele processo? É claro que não. Aqui a situação da questão fala que o cliente tem que tomar uma medida urgente no processo e você está viajando. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar outro advogado. Mas muita atenção, essa situação é excepcional. Em regra, quando você começar a atuar como advogado, você não pode aceitar procuração de quem já tem advogado constituído no processo. Isso aí é infração ética. Não entre nessa furada. Se já tem advogado constituído nesse processo, o seu cliente primeiro tem que renunciar aos poderes que ele deu tem que revogar os poderes, melhor dizendo, que ele deu a esse outro advogado, e depois que ele revogar os poderes, aí sim que você pode aceitar a procuração. Mas no caso aqui é uma hipótese excepcional para adotar a medida urgente. Nesse caso, você poderia sim, seu colega poderia sim aceitar a procuração do cliente, porque você está viajando. Olha o que o novo Código de Ética traz sobre essas questões. Artigo 14. O advogado não, é a regra, o advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste. Mas olha a exceção aqui, ó. Salvo por motivo plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Então a regra é que você, o seu colega, não pode aceitar a procuração porque você já está constituído lá no processo. Mas como a hipótese era para adoção de medidas urgentes, isso aí entra na exceção do Código de Ética. O seu colega poderia sim aceitar a procuração
lado do cliente. 15. O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sob seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente, quanto a providências que ele já tenham sido solicitadas, renuncie ao mandato. Então, o que é o código de ética, hein, meu amigo? Você que está começando, caiu de paraquedas agora no mundo do estudo do Estatuto da OAB e do código de ética, o que vem a ser o código de ética? O código de ética, a gente fala no nosso curso, que é justamente uma cartilha de deveres do advogado. O Estatuto da OAB, que é a lei que regulamenta a OAB, fala que vai ser editado um código de ética para regulamentar os deveres do advogado. Então, o código de ética nada mais é do que uma cartilha de deveres. Aqui, o artigo 15 trata que, dentre um dos deveres do código de ética, é que você não pode deixar ao abandono ou ao desamparo causas sob seu patrocínio. Se você tiver dificuldades insuperáveis com o seu cliente, você tem que renunciar ao mandato. Mas muita atenção, você vai renunciar, mas você renuncia notificando o seu cliente. E aí, você fica responsável durante os 10 dias seguintes a essa notificação, mande uma notificação com aviso de recebimento. Nos 10 dias seguintes à data dessa notificação, do recebimento dessa notificação pelo seu cliente, você continua responsável pelos atos do processo. Então, não é mandar a notificação, virar as costas e, oba, vou para o boteco beber cerveja, não. Você fica aí desses 10 dias seguintes responsável ainda pelos processos. Então, se ficar com dificuldade insuperável com o cliente, você renuncia ao mandato. Como que você renuncia? Manda uma carta de renúncia com aviso de recebimento para ele e aí, no 11º dia seguinte ao recebimento dessa carta, você se desobriga. Aqui, no artigo 16, fala que essa renúncia deve ser feita sem menção ao motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei, que é o prazo de 10 dias que eu estou falando aqui. Essa renúncia não vai excluir a sua responsabilidade por danos eventualmente causados a clientes e a terceiro. E o advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu interesse. Então, aqui a gente tem várias regras de deveres do advogado. Você não pode aceitar procuração de cliente que já tenha advogado constituído no processo. Você tem que manter uma relação cordial com o seu cliente, mas se essa relação ficar insustentável, você tem direito a renunciar ao mandato. Como que você renuncia ao mandato? Mandando uma carta com aviso de recebimento para o seu cliente. A partir do dia que ele recebe essa carta, você ainda fica 10 dias responsável pelo processo. A renúncia do mandato que você promoveu não vai tirar a sua responsabilidade pelos atos que você praticou ao longo desse processo. E se você tiver uma causa urgente, você pode atuar sem procuração? Isso é dito lá no artigo 5º do Estatuto da OAB. Você pode atuar sem procuração numa causa urgente e aí você vai se comprometer a juntar a procuração no prazo de 15 dias. Olha o artigo 5º aqui, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Então, 15 mais 15 dá 30 dias. Você pode ficar sem procuração numa causa para praticar atos urgentes. Enfim, voltando aqui para a questão, só o conhecimento do artigo 14 do novo Código de Ética já seria suficiente para matar a questão. E olha aqui qual seria a alternativa correta. Letra A. Paulo poderia ter atuado naquela causa apenas para tomar a medida urgente cabível. É o gabarito da questão. E aqui, essa está errada, a letra B está errada, porque ainda que não houvesse providência urgente a tomar, o Paulo poderia atuar? Não, só para tomar as medidas urgentes. Paulo não poderia ter atuado na causa? Errado. Paulo não poderia ter atuado na causa? Errado. Gabarito, letra A, fundamento artigo 14 do novo Código de Ética. Então é isso, meus amigos. Aqui uma dica de uma questão em que se aplica o novo Código de Ética. Você precisava apenas conhecer esse dispositivo e raciocinar um pouquinho se você não soubesse o dispositivo de cor. Afinal de contas, seu cliente vai ficar prejudicado se ele tem que tomar uma medida urgente e você sumiu no mundo?
Claro que não. O Estatuto do OAB regulamenta isso excepcionalmente, porque, em regra, você não pode aceitar a procuração de alguém que já tem advogado constituído no processo. Então, com essa dica, nós encerramos esse vídeo. Sucesso aí no exame de ordem. Grande abraço.